O saldo é o diálogo. O diálogo salva e o diálogo contribui. O que prejudica um país, o que prejudica um governo é a falta de diálogo, é a imposição de ideias e não a discussão de ideias. Aqui em Nova York, historicamente, há 15 anos, nós discutimos ideias. Ideias econômicas, ideias sociais, ideias ambientais, ideias sustentáveis, ideias de tecnologia, ideias políticas também para a valorização da democracia. O nocivo e o prejudicial é quando você não tem o diálogo, quando você impõe as suas decisões, as suas opiniões, não sabe ouvir e trabalha com ressentimento. Eu nunca vi o ódio construir, o ódio destrói. Então, quando você pratica o diálogo, e aqui na Semana Brasileira, na Brazilian Week em Nova York, aqui se pratica o diálogo. E o LEAD, com o evento que começou a Semana Brasileira 15 anos atrás, segue praticando essa máxima. Vamos dialogar, dialogar pelo bem do Brasil. Bom, há um impacto na vida econômica do país, né? Quando você tem o impacto disso no valor do óleo, do gás, também nas exportações brasileiras, os conflitos, não só o conflito no Oriente Médio, mas também o conflito na Europa, causou prejuízo econômico ao Brasil, aos exportadores e àqueles que dependem do mercado internacional. Sem contar que todo conflito provoca um desequilíbrio, não só econômico, mas um desequilíbrio também do ponto de vista da natureza humana, pessoas que morrem, pessoas que padecem, parentes e amigos que sofrem, é muito ruim. Isso é fruto principalmente de populismo. Populismo de extrema direita, populismo de extrema esquerda, que entende que a agressão, a guerra, a força militar é a forma mais rápida de resolver um conflito. Eu volto a repetir aqui, a forma de se resolver conflitos é o diálogo. Por isso que a ONU está tão empobrecida nesse momento, porque ela também perdeu a sua capacidade de dialogar e principalmente de mediar diálogos. O mundo vai num mau caminho e há prejuízo para todos, mesmo os países que não estão diretamente envolvidos nesses conflitos. Arão, eu vou responder em duas etapas. Como cidadão, como brasileiro, ex-político, eu torço para que haja o diálogo e haja o entendimento e principalmente o entendimento em torno de propostas para o Brasil. Mas, sinceramente, aí olhando pelo outro lado, não creio que isso vai acontecer. Eu temo por uma campanha suja, sórdida, ruim, belicosa, principalmente aos candidatos que convivem mais aos extremos, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Eu temo muito com o uso da inteligência artificial, da multiplicação das fake news, com agressões pessoais, envolvendo temas que não são do interesse da população. A população quer projetos de governo, quer saber o que vai melhorar na minha vida, na minha empregabilidade, na estabilidade da minha família, no futuro do meu país, seja no plano empregatício, no plano econômico, no plano ambiental, nas outras plataformas de vida. Mas eu temo muito, eu acho que essa poderá ser a mais suja e a mais abominável das campanhas políticas da história do país, infelizmente. Espero estar errado. Eu espero estar errado, mas sim, Daniel Liana, será uma campanha feita com base em ataques e eu acho até que o candidato ou os candidatos que saírem dessa vertente dos ataques pessoais, ele ou eles, poderão levar vantagem, inclusive, perante o eleitor. O eleitor não quer esse tipo de agressão, ele quer saber propostas, eu tenho certeza disso. O brasileiro não é uma pessoa vocacionada a aplaudir brigas e confusões, cadeiradas, xingamentos. Isso não é saudável. Nós vimos isso, aliás, na eleição em São Paulo. Aqueles que foram mais agressivos na última eleição municipal perderam a eleição. Por quê? A população não aprova esse tipo de comportamento. Não há justificativa para agressões pessoais em nome de uma disputa eleitoral. Nada justifica. Mas, infelizmente, é mais provável que isso aconteça. Mas, repito, o candidato ou os candidatos que saírem fora dessa arena do embate pessoal poderão surpreender, inclusive, modificando a perspectiva de resultado eleitoral que neste momento se apresenta. Sejam americanos, europeus, do Médio Oriente, da China, da Índia ou do Japão, os grandes investidores internacionais querem segurança jurídica. Eles não têm uma preocupação majoritária com questões eleitorais, nem ideológicas, nem partidárias nos países onde investem, mas eles têm preocupação, sim, com segurança jurídica. E aí tem um papel importante que é do Supremo Tribunal Federal. O STF precisa se reposicionar, porque a Corte
mais importante do país, a Suprema Corte, ela não pode ser um fator de desestabilização na segurança jurídica. Ela tem que ser a garantidora da Constituição, a garantidora dos direitos individuais e dos direitos coletivos também. Então, a minha preocupação aí é que a Suprema Corte possa, e eu acredito que ela tenha consciência de que o seu papel será importante, primeiro na obediência à Constituição, depois na imagem do Brasil. O investidor internacional, repito, tem essa preocupação majoritária, segurança jurídica. Denise, claro que tem condição. Primeira questão da União Europeia, há que se analisar um pouco se há um fator político, talvez, nessa deliberação, nessa decisão. Eu não vejo, eu não sou um especialista em proteína animal, mas eu não vejo nenhuma das grandes produtoras de proteína animal do Brasil, que são as maiores do mundo, as 3 maiores do mundo estão aqui no Brasil, Minerva, pela ordem inversa aqui, Minerva, Marfrig e JBS, eu não vejo nenhuma prática irregular dessas empresas no abate e no manuseio de proteína animal. Portanto, eu desconfio de que esta decisão foi muito precipitada e talvez amparada em pressões de sindicatos, especialmente na França, em relação à carne brasileira. Há que se investigar, há que se verificar. E se houver algum equívoco, corrigir. Como oportunidade, foi dito, aliás, por vários dos expositores aqui, senadores, senadoras, deputados, deputadas, governadores, representantes do setor público e até do privado, e inclusive dos pré-candidatos, de que o Brasil é uma excepcional oportunidade. Investidores aqui em Nova York, ontem mesmo nós tivemos um almoço com vários investidores, os fundos, inclusive o Fundo Soberano de Singapura, BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo, que é americano, e outros com interesse no Brasil real. O que eles querem? Segurança jurídica, a certeza de que as regras não vão mudar no meio do caminho. Então pode ser o A, o B, o C ou o D. Obviamente que nós desejamos o melhor candidato para o povo brasileiro, mas se ele conseguir garantir, ou pelo menos ter um grau de confiança na estabilidade jurídica, o Brasil, a partir de 2027, será um grande destino de investimentos internacionais, principalmente no setor do agronegócio, na transição energética, em tecnologia, em data centers e também em outras áreas industriais, onde o Brasil tem condições excepcionalmente boas para oferecer receptividade a esses investimentos. Eu classifico aqui também a questão da sustentabilidade, especialmente os europeus e os japoneses são fortes potenciais investidores nos temas de sustentabilidade no Brasil. Eu diria que uma autoavaliação. Eu acho que a prova de humildade só dignifica e só engrandece as pessoas e as instituições. Eu nunca vi alguém criticar o zelo, a humildade e o reconhecimento das suas próprias falhas e dos seus equívocos. Eu acho que o Supremo é bem povoado, eu diria, por bons juízes, por aqueles que cumprem o seu papel, mas os equívocos podem ser reavaliados. As pessoas são passíveis do erro. Você não pode adotar o procedimento de não perdoar os erros. O que você não pode perdoar é a sucessão dos erros, é a continuidade dos equívocos. Então, se eu pudesse aqui modestamente sugerir ao Superior Tribunal Federal, ao STF, que pudesse talvez fazer um momento de retiro e uma reunião mais profunda, mesmo fora de Brasília, com os 10 ministros que lá estão, nós temos um ministro ainda a ser indicado, para fazer uma reavaliação tranquila, equilibrada, serena, de erros e equívocos e também do papel, da importância que tem a Suprema Corte Brasileira na sustentação democrática do país, na obediência à Constituição e na segurança jurídica para investidores internacionais. Talvez um excesso de autoridade. O Supremo, por circunstâncias políticas, acabou sendo o esteio final de quase todas as decisões, não só institucionais, mas até decisões políticas que, a meu ver, não cabem à Suprema Corte Brasileira, e sim ao Congresso. Há que se respeitar, certo ou errado, a independência dos poderes. O Poder Legislativo tem a sua independência, precisa ser respeitado, assim como o Executivo e o Judiciário. Houve um excesso, ultrapassou, a meu ver, a linha daquilo que competia ao Supremo Tribunal Federal, mas por consequência, não foi uma ideia, não foi uma vontade específica
dos ministros do Supremo. Foram consequências, aliás, iniciadas no governo anterior ao atual governo brasileiro. Mas sempre é tempo de corrigir, melhorar e reposicionar o Supremo com a qualidade dos ministros que ele possui. Eu acredito que sim. Eu tenho muito respeito pelo ministro Alexandre de Moraes. Fomos colegas em São Paulo, desde o governo Franco Montoro, onde eu servia, assim como no governo Mário Covas. Mas entendo que essa não é uma deliberação que cabe ao Supremo Tribunal Federal. Essa cabe ao Congresso Nacional. E é preciso ter respeito pela independência dos poderes e esse respeito faz parte do próprio processo democrático de entender o papel de cada um dos três poderes. Isabela, foi uma surpresa positiva. É muito claro que o pensamento e a ideologia do presidente Trump é completamente distinta daquela praticada pelo presidente Lula, e vice-versa, mas eles tiveram uma atitude, a meu ver, civilizada, num encontro civilizado, discutindo pautas de interesse dos dois países. Isso é bom, isso é saudável. Diferentemente, talvez, da expectativa de que houvesse uma ruptura e que não haveria diálogo entre o presidente Lula e o presidente Trump. Então, eu saúdo como uma medida positiva e espero que as equipes deem continuidade àquele bom entendimento feito aqui na semana passada na Casa Branca com a visita do presidente Lula ao presidente Donald Trump.